Eu gostaria de trazer hoje um assunto bem interessante para aqueles que ainda não compreenderam a salvação através da graça de Cristo. E uma certa vez alguém me perguntou: eu gostaria que você me explicasse como se explica a salvação. Eu creio e já estou salvo? É tão somente crer? Até porque nós sabemos que a cultura evangélica, praticamente quase generalizada, não vou dizer generalizada, mas quase generalizada, a cultura evangélica nos ensinou que você apenas crê através da sua fé, da qual você depositou em alguma coisa, mas estamos falando do sentido aqui da salvação através de Cristo, da graça salvadora de Cristo. Você depositou sua confiança, creu e está salvo. Seria só isso? Na realidade, a coisa vai muito mais além do que você possa imaginar. A salvação, aos olhos de muitas pessoas, principalmente no seio cristão, no seio evangélico, parece uma coisa facílima. Apenas você creu, Cristo Jesus é o meu Salvador, já estou salvo, levantei a mão, confessei a Cristo como Salvador da minha vida e automaticamente passei a ser uma nova criatura e estou salvo pela graça salvadora de Cristo. Mas a coisa é muito mais complexa do que você imagina, segundo o texto ou os textos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que é necessário você crer, você ter fé, porque sem fé você não chega a lugar algum em se tratando das coisas concernentes à salvação eterna, à salvação de graça que Cristo nos legou através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas, na verdade, há algo bem interessante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque isso é fundamental, mesmo que traga uma certa tristeza, traga um certo constrangimento, não é? E uma certa decepção para aqueles que acham que a salvação é tão somente crie, acabou. Mas vejamos, muitos conhecem aquele texto que Paulo escreveu em uma das suas epístolas, se eu não me engano, lá em Romanos, que ele diz assim, ou, se eu não me engano, em Efésios. Parece-me que em Efésios, porque esse texto eu não preparei ele agora, mas veio-me à mente esse texto que diz assim: qual é o fundamento, qual é a razão, o fundamento ou a natureza da fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, né? De coisas que a gente não vê, coisas que não se veem, e de fatos que você espera acontecer. Até porque a fé em algo que você vê, que você toca, não é fé. A fé que a palavra de Deus diz, segundo o texto de Paulo, falando da natureza da fé, diz o seguinte, que a natureza da fé é o firme fundamento daquilo que você nunca viu, mas creu. Como você pode crer em algo que você nunca viu? E de algo que você espera acontecer, sem ter certeza que vai acontecer, mas você assentou no seu coração que aquilo vai dar certo. Isso chama-se fé. Quantas pessoas saíram para algum país ou para algum estado do próprio Brasil, confiando, acreditaram, depositaram cegamente essa fé de que as coisas aconteceriam como ele assentou na sua mente e no seu coração, e foi
e partiu nessa esperança e tudo deu certo. Isso é fé, porque você não tem bolinha de cristal para saber, você não tem onisciência e você não pode adivinhar, não tem como saber, mas crer, depositar fé, confiança em algo que você nunca viu, mas que espera acontecer e que você depositou a sua confiança nisso. Assim é a natureza da fé. Assim funciona a salvação. Vai muito mais além do que você simplesmente levantar a sua mão em determinada congregação, em determinada igreja e dizer, eu aceito. Quantas pessoas fizeram esse ato e se perderam eternamente e estão perdidas, partiram daqui para a eternidade e estão perdidas? Não nasceram de novo, porque apenas fizeram uma coisa pelo estereótipo, algo exterior, que não estava arraigado nos seus corações. Mas a coisa vai bem mais além. Porque um dos textos que nos chama bastante atenção, se você acompanhar, ou você pode anotar, na sua Bíblia, em as epístolas de Romanos, aos Romanos 8 e o verso 29, e daí por diante. Romanos 8 e o verso 29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bom, estaria Deus, por acaso, porventura, estaria Deus fazendo acepção de pessoas? Não. Sendo Ele o Todo-Poderoso, Ele determina certas coisas, Ele determina coisas incompreensíveis aos nossos olhos, porque nós somos pecadores e não entendemos estas coisas. Assim como ele disse a Nicodemos, olha, se eu falo, Nicodemos, a você dessas coisas tão simples e você não entende, imagine se eu falar das espirituais, aí é que não vai descer às regiões mais profundas do seu coração, Nicodemos. Então, aqui Deus não está fazendo acepção de pessoas, mas Ele está dizendo que para que Ele escolha, para que Ele determine, como diz o texto, porque dantes, aos que dantes conheceu, Ele conheceu a sua natureza, conheceu o seu coração, o seu interior, as regiões mais profundas do seu ser e prescrutou todas as coisas que estavam escondidas em relação a crer. Não algo material, não algo estereótipo, não algo artificial que você faz por um determinado impulso. A coisa vai bem mais além. E o verso 31 de Romanos 8 diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não daria também com ele todas as coisas? Aí, mais adiante, ele diz o seguinte: isso é muito profundo. Diz assim, você vai para Romanos 9 agora, para nós juntarmos o texto que acabamos de ler, Romanos 8, com agora Romanos 9. E o verso 13 que diz, Romanos 9, 13. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Aqui, trocando a miúdos, o texto bíblico está dizendo,
que entre essas duas pessoas, esses dois seres humanos, eram dois irmãos, Jacó e Esaú, quem não conhece essa história, né? Filhos de Isaac. Isaac era filho de Abraão, então Isaac gerou dois filhos, Isaac e Jacó. E Deus tão somente aborreceu, não escolheu Esaú e escolheu Jacó. Bom, como se explica isso? Ele fez acepção? Era porque Jacó fosse bonzinho, melhorzinho, mais crente? Não, até porque Jacó tinha uma vida meio perturbada, não é? Cheio de trapassagem, era cheio de mentiras, cheio de coisas desagradáveis. Enrolado em enrolão, mentiroso. Então como é que Deus pode fazer isso? Ele escolher essa pessoa toda enrolada, todo troncho, assim como era Jacó. E afasta, despreza, rejeita Esaú, que era o primogênito. Mas ele diz: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? O verso 14 de Romanos 9. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, assim disse Deus a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus usar de misericórdia, ou a quem Deus se compadecer. Em outras palavras, isso é salvação. A salvação não depende tão somente de você dizer: eu criei e acreditei, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo morreu na cruz por mim, fui a uma igreja, determinada igreja, e levantei a minha mão e me converti, hoje sou um remido, e quando morrer estou salvo. É bem mais além do que você imagina. A concepção da salvação. Primeiro, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tão somente ouvir, assim todos os ouvintes da palavra de Deus estariam salvos? Não. Há um processo aqui, há uma sequência de coisas que promovem na vida do ser humano o que nós chamamos de vida eterna, de salvação eterna. Não tão somente crer de qualquer forma como você acha que deve crer, não tão somente porque ouviu a palavra de Deus. Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus e se perderam, morreram sem Cristo? Quantas pessoas levantaram as mãos em determinada igreja, mas morreram sem certeza de para onde iriam elas? Vai bem mais além do que você imagina. Salvação eterna, salvação de graça na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque Deus assim age? Ele aborrece a um e escolhe a outro? Porque o texto foi bem claro, não depende de quem quer, nem de quem corre atrás de salvação, mas de quem Deus usar de misericórdia, segundo o que disse o texto que acabamos de ler lá em Romanos 8 agora. Então, se não depende de quem quer, nem de quem corre, se aplica então o texto de Romanos 8, que diz o seguinte: aos que dantes conheceu, ele primeiro conheceu, prescrutou e esquadrinhou o seu ser, o seu coração, a sua mente, e encontrou dentro do mais profundo do seu ser, do seu coração, algo extraordinário, uma coisa escondida lá nas profundezas do coração. E isso independe, você pode ser uma pessoa boa ou pode ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, péssima, ou uma pessoa muito boazinha. Diante dos olhos da sociedade, não é nada disso. A salvação é algo que está escondido, latente, no mais profundo do seu coração, do seu ser. Mas que no momento exato, o Espírito Santo, porque você só se converte, você só realmente crê verdadeiramente, a verdadeira fé que leva o homem à presença de Cristo Jesus um dia, lá no futuro,
quando você partir para a eternidade, aplica-se esse texto. O Espírito Santo, ao prescrutar, ao conhecer dentro de você isso, então ele vai aproveitar o momento exato. Pode ser até no último momento da sua vida, faltando alguns segundos para que você parta para a eternidade, mas você não pode partir para a eternidade sem primeiro confessar, porque já está predeterminado que ele te conheceu, segundo o que a palavra diz, aqueles que Deus conheceu, a esses predestinou, a esses escolheu e selou com o Espírito Santo da promessa, porque ele conheceu e sabia que dentro do seu ser há algo extraordinário, que um dia reconheceria que Cristo Jesus é único e suficiente Salvador, e isso não pode ser invalidado. Nem a morte pode tirar isso de você, porque para que esses planos de Deus, segundo a palavra que ele lhe conheceu, assim como está escrito que ele nos conheceu e nos escolheu antes da fundação do mundo, ele já conhecia você, o seu ser, antes que você viesse a ser gerado no ventre de sua mãe, ele já conhecia a tua natureza. Entendeu agora o que é salvação? Que a verdadeira fé e a verdadeira salvação da graça em Cristo Jesus não depende simplesmente de você dizer, eu creio. Eu levantei a mão numa igreja, eu creio. Botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja durante 10, 20, 30, ou 40 ou 50 anos. Quantos não se perderam achando que estavam salvos, mas não sentiam o gozo e a alegria da salvação no seu ser? Quantas pessoas estão dentro dos templos evangélicos, mas dizem consigo mesmo, será que eu vou? Se Jesus voltasse agora, será que eu iria? Quando você lança dúvida, você não tem certeza de coisíssima alguma. Aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus, antes de morrer, ele disse ao Senhor Jesus, lembre-se de mim. Eu gosto de citar aquele cidadão. Terrível, marginal, perigoso, condenado à cruz, morte horrenda, morte maldita. A palavra de Deus diz que maldito todo aquele que foi pendurado na cruz, no madeiro. Mas ele tinha dentro dele, desde o ventre da mãe dele, e antes que a eternidade viesse à sua existência, Deus já conhecia aquele cidadão e disse, antes que ele parta para o outro lado da eternidade, ele há de confessar, porque eu já conhecia a natureza dele, antes que o mundo existisse. Entendeu agora como é profundo e complexo? O texto aqui diz, não depende de quem quer, nem de quem corre atrás da salvação, mas de quem Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa bendita de Cristo Jesus, ousa de misericórdia. Meu caro, é duro, mas é a verdade. Nem todos se converterão, nem todos que estão dentro dos templos serão arrebatados, nem todos terão vida eterna. Deu para entender? Nem todos, ou nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. São vários os textos, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que vão por ele. Estreito, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que passarão por este caminho. Muitos chamados e poucos escolhidos. A salvação não depende de você simplesmente, tão somente levantar sua mão e dizer, eu creio. Eu creio da boca para fora. Eu creio. Uma certa vez, Jesus disse aos seus discípulos, ele tinha operado pela segunda vez, operou pela primeira vez e pela segunda vez a multiplicação dos peixes e dos pães. A multidão se fartou, ainda sobejou ali alguns pedaços de pão e de peixe, mas houve outro ato de novo, se repetindo, em que ele multiplicou outra vez pães e peixe e sobejou também uma boa parte. Mas ele agora usa de uma palavra meio dura com aquelas pessoas que estavam ali. Ele disse, vocês estão me seguindo, não é pelos sinais que eu faço,
nem pela minha palavra, e sim pelo pão e pelo peixe que vocês estão comendo aqui de graça. E as pessoas envergonhadas começaram saindo de uma por uma, e ficou só os discípulos e Jesus. E certa vez Jesus, olhando para os discípulos, os seus discípulos, disse a eles: e vocês também não querem me deixar? E Pedro, olhando para Jesus, disse: ó Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ele disse: Pedro, mas não foi a carne nem o sangue que te revelou, e sim o meu Pai Celeste está nos céus. Aqui, nesse texto, eu quero mostrar a você que a salvação é semelhante. Pedro, quando abriu a sua boca e disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus, replicando, disse: não foi a carne nem o sangue que disse isso a você. Você não está falando é porque você seja inteligente ou sábio, não, Pedro. Isso foi o meu Pai, através do Santo Espírito, que revelou a você. Não foi a carne e o sangue. Assim tão somente, meu caro amigo e ouvinte que está me ouvindo nesse instante. Salvação não é tão somente levantar a mão e dizer: eu creio que Jesus é meu Salvador, ir para uma igreja evangélica e colocar uma Bíblia debaixo do braço. Se não for revelado pelo Espírito Santo ao teu coração, você nunca será um remido nascido verdadeiramente de novo. Você pode abrir a sua boca e mergulhar nas águas 1000 vezes, ser batizado 1000 vezes. 1000 vezes você se converter, você continua um perdido. Entendeu? Não depende, diz o texto, de quem quer. Romanos 9, o verso 14. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Por que Deus faz isso? A uns ele chama e a outros ele rejeita. Quem pode entender isso? Mas Deus entende, porque ele conhece a natureza. Não é que ele faça acepção de pessoas, mas antes ele já conheceu o teu interior e viu que há incredulidade no seu coração. E sabe que você vai morrer com essa incredulidade e será um perdido. Não depende de quem quer, nem de quem corre atrás de salvação, mas de quem Deus usar de misericórdia. Eu acho muito interessante e muito importante, e me alegro quando Paulo diz: Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ora, como um Deus pôde me eleger se o mundo ainda nem existia? Mas ele já conhecia a Juscelino Maciel, conhecia você, conhecia A, B, C, e sabia que A será, C não será, D será, e aí por diante, infelizmente, outros não serão. Deus não está fazendo acepção de pessoas, ele conhece o seu interior e sabe de todas as coisas. E para encerrar, eu costumo mostrar a qualidade da fé de Abraão. Deus disse a ele: deixe a sua parentela, os seus parentes, a sua família, e vá para uma terra estranha que eu vou lhe dar. Onde você colocar a planta do seu pé vai ser seu. Você deixa o meio da sua família, e Abraão não era um pedidor de esmola. Não, ele era uma pessoa de bens e de posse. Era uma família abastada, era uma família que tinha condições. Mas Deus disse a ele: saia do meio do seu povo e vá para uma terra distante, aí essa terra é muito longe, eu vou lhe dar uma terra, mas você vai ter que deixar tudo isso daqui. Imagine só, alguém fazer essa proposta para você sair em desterro do seu lugar para um lugar distante que você não conhece, que você nunca colocou a planta do seu pé, e você aventurar. Mas ele foi, sabe por quê? Porque ele creu verdadeiramente. Ele creu. Ele disse: sabe que isso é verdade? Se ele está fazendo isso, ele sabe o que é melhor para mim, e eu vou largar tudo aqui e vou nessa direção e nessa rota. E se cumpriu tudo. Por isso que o texto
diz, creu Abraão em Deus, e isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Ele creu. Entendeu? Essa é a verdadeira fé. Eu costumo dizer, o que salva o homem é a verdadeira fé, porque fé todo mundo tem. Todo mundo crê em alguma coisa, até o diabo, até o inimigo crê. Estremece nas bases porque sabe que está perdido, já foi julgado e sentenciado. Alguém na terra crê em alguma coisa, é impossível o ser humano não crer em alguma coisa. Você que está me ouvindo crê em alguma coisa. Agora, vida eterna em Cristo Jesus, salvação eterna, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, salvação gratuita pela graça de Cristo, só Deus sabe. E você só pode ter essa salvação se você realmente, genuinamente sentir. Se não sentir, se você não tiver alegria nessa salvação, se você não tiver satisfação e gozo de dizer assim como diz um remido salvo verdadeiramente, o morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. O remido em Cristo Jesus, o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele não tem medo da morte e não tem medo de nada, porque ele sabe que a eternidade lhe aguarda com um lar celestial de gozo e de paz. Ele não teme nada e o prazer dele é estar com Cristo. Por isso que Paulo diz, o viver para mim é Cristo, não é? O viver para mim é Cristo, viver pela fé no Filho de Deus. Isso é importante, isso é a verdadeira fé que nos conduz a Cristo Jesus.